Tá? Estamos começando, já tô esperando aí o pessoal chegar. Valeu, Edson, tava fazendo a fala dele aí sobre a visão do Foucault, né, com relação à questão da saúde pública, em uma ótima analogia, muito bacana, as falas do Edson. Conforme o pessoal vai chegando aí, eu vou dar um tempinho antes da gente começar a falar, para ver se chega mais gente, né? Mas a ideia é que a gente consiga com esses vídeos atingir um pouco mais de pessoas, né? A gente está passando por um momento histórico muito importante, né? Que vai com certeza deixar marcas em todos nós, em todos os contextos possíveis e imaginários. Vai deixar marcas na economia, vai deixar marcas na nossa sociedade, na nossa história. E tentar entender essa questão é muito importante para nós. É muito possível que alguns desses elementos possam cair na prova, né? Se bem que a gente nem está pensando tanto no Enem agora, já existem especulações de que o Enem seja transferido, enfim, assim como os vestibulares, ou mesmo a própria questão de validade de ano letivo, mas é muito mais uma questão da gente tentar construir de alguma forma algum conhecimento, né, sobre essa situação toda. E uma das melhores formas que a gente tem de construir conhecimento muitas vezes é olhando para trás, e nesse sentido é que acaba entrando um pouco a visão dessa história. Para quem não me conhece, meu nome é Christian. Atualmente eu estou na coordenação pedagógica do Cursinho Popular Minervino de Oliveira e estou trabalhando História do Brasil. A gente tem o grupo do WhatsApp dos alunos do cursinho, né, o espaço no Google Sala de Aula, aonde a gente acaba disponibilizando os materiais, enfim. Mas justamente em função dessa pandemia, a gente, enquanto uma organização de ensino popular, voluntário, né, a gente cogitou a ideia de acabar passando essa nossa participação junto aos alunos e, e a mira deles no Enem para as redes sociais, né, na fim de conseguir atingir mais gente, né, visto que tá todo mundo na sua casa, enfim, então por que não, né? Nesse sentido que surge a ideia das lives. Aproveitando um pouco disso, eu acho que para quem não conhece o cursinho, vale a pena falar, não sei se tem alguém que vai assistir isso pela primeira vez, como vai ficar disponibilizado na página do curso, né? Ou se alguém já tinha tido contato com o cursinho, enfim. Mas o Cursinho Popular Minervino de Oliveira, ele vai surgir como uma iniciativa de um cara chamado Rafael Freitas, né? E ele, junto com outros professores, lá em 2016, acaba criando essa iniciativa de criar um curso popular para jovens alvoradenses que não tinham condições de pagar, um trabalho 100% voluntário, e nós conseguimos a parceria lá do Fábio Marçal, então reitor do Instituto Federal de Alvorada, que nos cedeu espaço e atualmente é onde o Minervino existe, né? Em função da pandemia, nós não conseguimos iniciar o nosso ano letivo de forma plena, assim como boa parte das escolas do país, do mundo, enfim, mas seguimos em outros campos. A gente já tem um histórico de trabalho de 4 anos aí, já colocamos algumas pessoas dentro da universidade, então a gente conseguiu ao longo desse tempo já mudar um pouco as estatísticas, né? Eu acho que é nesse sentido que a gente acaba pautando o nosso trabalho enquanto educadores, enquanto alvoradenses, né? Eu acho que todos do curso são, na maioria, alvoradenses, né? São pessoas que ou moram em periferia ou estão usando o serviço da educação pública e enxergam no Minervino aí uma possibilidade de devolutiva, né? de devolver para a sociedade aquilo que nos foi ofertado em algum momento. Mas vamos conversar um pouco sobre história. A gente está vivendo um momento de pandemia e a própria definição de pandemia, né? Entendam isso quando uma doença que atinge um espectro territorial muito grande, né? É diferente do conceito de epidemia, que é aquela doença dentro de um único espaço, né? Eu acho que o pessoal da biologia, mais para frente, daqui a pouco a Carol e o David vão estar aí, eles podem dar essa explicação melhorzinha, mas tem quase uma coisa semântica aí, né? Oi, Rafael, tudo bem? Valeu, mano. Ah, quase uma coisa semântica, né? De significado quanto à pandemia.
mas a gente vai lidar com doenças muito de forma muito frequente na nossa história, né? Desde sempre a gente lida com essa ideia de organismos novos chegando e realizando contaminação, enfim. Semana passada ainda a gente conversava sobre a questão dos jesuítas aqui no Brasil e mesmo a chegada dos europeus, né, introduzindo a questão do Brasil colonial. E a gente vai ver que quando os europeus chegam aqui, tanto no território espanhol, uh, quanto os portugueses aqui na América, né, uma das primeiras consequências imediatas ali do contato vai ser a contaminação dos nativos por doenças que eles não tinham nenhuma defesa biológica contra elas, né? E aí vai vir a varíola, enfim, a rubéola, se não me engano, mas doenças que vão acabar dizimando boa parte desses indígenas que não tinham nenhum preparo, né, biológico para lidar com essa questão de uma doença que era desconhecida. Mais para frente, a gente acaba vendo ali o entrelace, né, entre essa questão das doenças e da redução da população indígena com a questão da substituição da mão de obra escrava indígena e aí sim a introdução da mão de obra africana. De novo, óbvio, eu não vou colocar uma epidemia ou uma doença como sendo um dos principais motivadores, mas existe uma influência muito forte, né? E eu acredito que esse nem seria o nosso objetivo, mas a gente começar a pensar muito mais na questão de como que essas doenças acabaram influenciando o comportamento da nossa sociedade muito mais enquanto Brasil, né? E aí a gente pensa que se doenças trazidas pelos europeus já causaram uma mudança que vai acabar significando um reflexo de quase 400 anos de escravidão, que no caso seria a introdução da mão de obra africana, a gente acaba vendo isso se repetir em ciclos. E aí, como eu costumo dizer em sala de aula, né, saudades do tempo que a gente estava em sala de aula, quando a gente estuda história, muito mais do que fazer aquele decoreba de datas, nomes, conceitos, eventos, enfim, a gente tem que começar a prestar atenção nos padrões, né? Prestar atenção naqueles elementos que se repetem ao longo do tempo, né? Essa sistematização de ideias, ela acaba facilitando muito na hora da gente estudar. Eu lembro que um dos conceitos que nós conversamos... Oi, Lucas, tudo bem? Como é que tá? Saudade, irmão? Um dos conceitos que a gente trabalhou, inclusive em aula, foi a ideia do etnocentrismo, falando sobre a questão da chegada dos europeus aqui na América do Sul, na América Central, enfim, e a ideia deles se colocarem enquanto uma etnia superior com relação ao indígena, que era tratado muitas vezes como um animal passível de treinamento, passível de trabalho, né? E aí a ideia da possibilidade de escravidão, enfim, com o indígena, que é considerado uma criatura subhumana. A mesma ótica vai se aplicar com os africanos quando se começa o trabalho escravo nas lavouras de cana-de-açúcar. Inclusive, a gente vai ter várias linhas científicas que vão acabar legitimando, né, essa escravidão, enfim. Mas, notem, quando a gente fala de etnocentrismo, a gente está falando de um conceito que vai aparecer lá desde o Hernán Cortés, que foi o exemplo que eu acabei usando em aula, até o Hitler, durante a Segunda Guerra Mundial. Então, a gente tem exemplos com conceitos, com o mesmo conceito de etnocentrismo em momentos históricos completamente diferentes. O que eu estou querendo dizer com isso? Ao se concentrar no conceito, a gente ocupa espaço aqui no HD cerebral e facilita muito para a gente poder compreender. A mesma lógica se aplica ao estudo das epidemias e pandemias ao longo da história, né? A gente vai ter, ao longo da nossa história, várias doenças, né? Desde varíola, sarampo, influenza mais recentemente, mas durante todos esses momentos históricos a gente vai ter exatamente os mesmos conceitos. Inclusive o Prof. Edson trouxe isso. Pensa, a análise, a analogia que ele estava fazendo era com Foucault de um sistema de saúde do século XVIII, não, segundo ele. Enfim. E a mesma análise pode ser feita agora. Então, se concentrar nessa ideia de padronização de conceitos acaba sendo interessante. Mas, vamos lá. Quando a gente fala de desenvolvimento humano, a gente pode voltar uma casa lá para o momento de história geral agora e falar um pouco sobre pré-história, né? A gente vai partir dos grupos individuais, dos pequenos grupos, e conforme a nossa capacidade teórica, tecnológica, ela vai se desenvolvendo, e aí vai vir a periodização da história lá entre Paleolítico, Neolítico, a Idade dos Metais, civilizações, enfim.
a nossa capacidade de organização social ela floresce, né? Ela cresce muito. E com isso, a nossa capacidade de acumular bens, acumular alimento, enfim, a população aumenta. A partir do aumento populacional, a gente vai começar a ter ali o surgimento de doenças e infecções que elas não eram comuns quando os grupos eram menores, ou pelo menos elas não ficavam em evidência. Abre um parênteses aí para esse momento evidências, né? Momento Chitãozinho e Chororó agora, vamos falar de evidências. Mas a gente está passando pela primeira pandemia na era das redes sociais, então a gente tem uma difusão muito grande de informações que muitas vezes acaba ampliando os efeitos dessa pandemia. Ah, para tudo, o professor está fazendo Bolsonaro agora dizendo que é só uma gripezinha. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que em função das redes sociais, em função desse acesso à informação ser muito maior, muitas pessoas têm acesso a diferentes versões sobre essa pandemia. E aí vai desde o momento gripezinha até pessoas que de fato entendem o que está acontecendo, enfim. Aí a ideia dessa pandemia está influenciando a nossa sociedade de uma forma jamais vista antes, ou pelo menos de alguma coisa que não foi registrada até então. A gente está passando por um momento de isolamento social. Pensem, a gente está se vendo agora pela tela do computador, pela tela do celular, eu estou na minha casa, vocês estão na casa de vocês, e isso é uma consequência de avanço tecnológico e um desdobramento direto, né? Essa aula, essa conversa, um desdobramento direto dessa situação de pandemia, dessa situação de doença. Então, a gente já começa a ver aí, como o Edson pontuou antes, e possivelmente pontue nas próximas aulas de sociologia, uma mudança no nível de relacionamento humano, né? Uma ressignificação muito forte na questão de relacionamento humano. E esse ressignificar relacionamentos acaba nos acompanhando ao longo de muito tempo na história. Pensem, quantas vezes um momento, uma corrente ideológica, assim, ela acaba influenciando a ação que, somada a uma situação de pandemia, de epidemia, aliás, acaba resultando num cenário social muitas vezes caótico. Por exemplo, durante a peste negra ou a peste bubônica que a gente vai ter, a própria ideia de peste é doença, né? Então a pessoa que tem a peste foi tocado pela doença, e aí já vem a ideia do cavaleiro do apocalipse, mas enfim, a gente vai ter ali uma presença religiosa da igreja muito forte que acaba colocando, potencializando quem o último comentário ele aparece com o login do cursinho. Eu sei que é alguém da equipe, mas vamos lá, vamos se apresentar, gente. Se apresentem aí no chat. Qualquer dúvida, crítica, sugestão, por favor, coloquem aí a ideia, a gente interagir. Não me deixem, por favor, falando sozinho. Vamos trocar essa ideia. A gente vai ver durante a peste bubônica, né, a influência é muito forte da igreja no que diz respeito ao que fazer com os corpos, né? Então os corpos acabavam se acumulando na rua, juntando mais ratos e nesse ratinho tinha a pulga que era o vetor da doença. Ou seja, a partir de uma desinformação reforçada por uma visão religiosa, ideológica, desconsidero religioso. Olha aí, mestre Jairo me olhando, que delícia. Me avalia aí, mestre Jairo, sou novo nessa função das lives, então por favor. Só tem parente e colega nessa live, olha que delícia. Mas vamos lá. A gente já tem um ideal religioso ali fortalecendo essa visão que acaba aumentando o número de mortes de uma forma catastrófica. Outra questão, não tem como a gente falar do aumento das epidemias sem falar na questão da globalização, né? À medida que a nossa espécie ela ocupa os diferentes espaços do planeta, seja em função de uma consequência territorial, bélica, pensem nas guerras, a própria peste bubônica, né, a peste negra, ela vai chegar na Europa como um desdobramento das cruzadas. Olha quanta coisa acontece até a gente chegar nas cruzadas, né? Ou seja, a gente tem ali a doença sendo uma consequência desse desenvolvimento. Traz para o nosso cotidiano agora. A gente tem uma doença que surge lá numa província na China, que em função de relações comerciais ou de um fluxo de pessoas que lhe é facilitado em função de relações políticas, econômicas, sociais, enfim,
essas pessoas circulam a nível de mundo, né? Para quem não tá ligado, dá um Google aí e pesquisa o conceito de globalização, né? Um dos temas de geografia, a gente acaba vendo isso em história geral também, mas são temas que nos afetam diretamente. Essa facilidade, essa ausência de fronteiras físicas no mundo, ou a facilidade de circulação de mercadorias, enfim, acaba possibilitando aí a proliferação desses vírus, né, que nos afetam de forma direta. Mais do que isso, gente, a gente tem que começar a pensar na própria imagem histórica, né? O Brasil ele vai ter desde sempre, e aí a gente está falando ali dos primeiros anos do processo de colonização, o Brasil vai ter desde sempre, mais 15 minutos, o Brasil vai ter desde sempre uma ideia de um país fértil, de um país saudável, onde a vida florescia, enfim, inclusive isso vai acabar atraindo muita gente para cá, os próprios holandeses, na questão da produção de açúcar, enfim, e essa imagem ela vai entrando em colapso à medida que vão chegando algumas doenças aqui, como é o caso da febre amarela, que vai matar muita gente, muitos imigrantes acabam caindo, isso vai acontecer em 1849, segundo a pesquisa rápida que eu fiz aqui. Mais para frente, ali em 1918, no finalzinho da Primeira Guerra Mundial, a gente vai ter o advento da gripe espanhola, que possivelmente vocês já viram que de espanhola ela não tem nada, né? Ela surge nos Estados Unidos, acaba se disseminando de uma forma muito rápida na Europa em função da Primeira Guerra Mundial, e como a Espanha não estava envolvida na Primeira Guerra Mundial, a imprensa espanhola era uma das únicas que acabava divulgando os casos da gripe, daí a alcunha da gripe espanhola, né? Enfim, ela vai chegar aqui no Brasil e vai matar muita gente. Quais os impactos dessas mortes? A gente começa a se preocupar com uma ideia de saúde pública, como o Edson comentou no momento anterior ali, né? Surge uma ideia de cuidado com todo mundo e principalmente de cuidado com aqueles que não têm condições de se cuidar. E aí a gente já vai fazer um link muito importante, né? Não tem como a gente falar de pandemia sem falar de desigualdade social, né? Agora muito está se falando em questão de como vamos salvar a economia, e a economia que fim vai levar, enfim, o comércio que tem que abrir, o que não tem que abrir, pessoas que dependem disso, mas convido vocês a uma reflexão um pouco diferente, né, gente? Vamos pensar assim, e as pessoas que não têm sequer um teto sobre a cabeça, né? Como é que ficam essas pessoas? A gente fala, o Robson vai falar muito bem agora, no próximo momento que vocês vão ter com ele, o Robson vai conversar com vocês sobre pandemia e racismo, né, e discriminação social, enfim. Mas pensem que em todos os momentos da história a gente vai ter essa marcação social em cima dos doentes, né? Seja por um estigma moral, um estigma religioso, enfim, o Robson, eu não vou entrar no campinho do Robson, né, do prof de História Geral, mas... E as pessoas que sequer são vistas para serem marcadas, e agora a gente começa a falar de invisibilidade social, né? Como ficam essas pessoas? Pessoas que já morriam de fome antes do evento da pandemia e sequer eram vistas. Então, eu convido vocês agora dentro daí da casa de vocês a refletirem um pouco e ver aquele questionamento básico, né, que a gente sempre faz dentro do Minervino. Qual a minha responsabilidade sobre a realidade que eu estou ocupando? Né? A gente está vivendo um momento de pandemia, a gente está vivendo um momento de cuidado muito grande, né? Estar em casa já é estar cuidando de mim e daqueles que estão perto de mim também, mas o que a gente pode fazer de fato para alavancar essa situação e tentar fazer com que ela passe da forma mais tranquila possível, né? A gente sabe que está morrendo gente, que possivelmente vai morrer mais gente, mas... E para aqueles que não têm esse apoio, né? Então tá rolando aí nas redes sociais, gente, um movimento chamado Colabora Alvorada. Dá um Google aí, bota no Facebook que vocês vão achar, ou manda uma mensagem pro nosso coordenador, ele deve estar aqui pelo grupo, ou mesmo vocês encontram ele na página do cursinho, pro Rafael Melo. Tá agora o momento live que arrecada, né? A gente não tem o QR Code que nem os sertanejos aí afora, mas... Se vocês puderem fazer uma doação, seja no link da vaquinha do cursinho, que vai aparecer em algum momento aí na página, ou para uma instituição que vocês conheçam, ajudem. Porque nesse momento, gente, tem muita gente que não está conseguindo sair para trabalhar, gente que é autônoma, e a gente, enquanto cursinho popular, se preocupa, né,
com a nossa cidade e principalmente com as pessoas que não têm condições sequer de conseguir o básico agora, que nesse momento de pandemia acaba ficando um pouco mais delicada essa situação. Então, qualquer dúvida ou qualquer, quero ajudar, não sei como, manda mensagem para um de nós do cursinho, manda mensagem aqui na página do cursinho mesmo, clica ali em enviar mensagem, que alguém vai falar com vocês e vai orientar em como fazer essa doação, em como fazer essa ajuda para alguém, né? Essa doação ela pode ser tanto em alimento quanto em dinheiro, que normalmente a gente acabava usando esse dinheiro para financiar os nossos alunos com a questão de passagens, xerox, textos, enfim. Boa parte do dinheiro que a gente tinha de caixa a gente acabou destinando para o Colabora Alvorada. Outra questão, toda a arrecadação de alimentos que a gente fez com as matrículas e com as entrevistas foi 100%, aí a professora Kátia já está colocando aí o link, o númerozinho do WhatsApp para quem quiser falar, quem quiser colaborar e ajudar o movimento, mas aquele momento de transparência, né, todos os alimentos que a gente conseguiu com as inscrições, com as matrículas e com as entrevistas, a gente repassou integralmente para esse movimento. Diariamente o Rafael Melo coloca ali nos status dele, Rafael Melo é nosso coordenador geral, né, trabalha com enfermagem, está lá no hospital referência aqui no Rio Grande do Sul para o coronavírus, está lá no Conceição, ombro a ombro com o corona, né? Então, acho que é isso, gente. Quando a gente pensa numa pandemia, a gente tem que pensar que ela vai influenciar muito na questão de ressignificação dos relacionamentos. E quando a gente fala em história, a gente está falando essencialmente de relacionamento humano, né? Do comportamento da nossa espécie através do tempo. Pensar isso no Brasil é pensar a nossa formação identitária, né? Quando os europeus chegam aqui, eles trazem com eles uma série de doenças que vai acabar fazendo residência aqui. Um exemplo recente disso, a gente pode falar, você tem um filme, quem quiser dar uma olhada aí, dá uma olhada no Xingu, né? É um filme já velhinho com o Caio Black, que mostra a história dos irmãos Vilas Boas e da formação do Parque Nacional do Xingu. E vai ter ali uma cena, enfim, que os índios acabam contraindo gripe, né? De novo, a gente consegue visualizar isso que eu tô só falando aqui para vocês. De resto, eu acho que é isso, pessoal. Se vocês... Tô vendo que tem bastante gente olhando aí, tem 15 pessoas. Baita recorde, muito bom. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, por favor, usem o espaço aqui dos comentários. Comenta aí pra gente trocar uma ideia. Vamos aproveitar esse espaço para isso. Né? Alguma dúvida com relação ao que eu falei hoje, com relação a algum tema da história, alguma coisa possível do Enem, enfim, por favor, usem esse espaço pra gente trocar uma ideia. A gente fica conectado mais uns 5 minutinhos aí para isso, tá? E eu já vou encaminhando para o professor Robson, que eu acho que está me olhando aqui. Então, o Robson já vai te organizando aí, que daqui a pouquinho já assume tua vez, certo? Dito isso, pessoal, esses vídeos vão ficar disponíveis. A ideia é que a gente comece a disponibilizar material aqui na página do cursinho também para vocês. Esses materiais, tanto materiais de revisão de conteúdos, lista de exercícios, enfim. A ideia é fazer desse exercício aqui de isolamento também um exercício de educação popular, né? Se a gente não se ajudar, quem é que vai ajudar a gente, né? Então, fica aí os votos de melhora, se cuidem, lavem as mãos, né? Quando entrarem e saírem, por favor. Usem máscara se saírem, só saiam se realmente precisar. Fiquem em casa, isso não é só uma gripezinha, gente, por favor, tá? Dito isso, na ausência de comentários, eu me despeço de vocês. Aguardem aí que daqui a pouquinho o professor Robson já tá chegando. Um grande abraço, gente. Tchau, tchau.